o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre inteligência financeira, o segredo do judeu. Por que eu falo de judeu? Não estou falando da religião judaísmo, mas estou falando do povo judeu, hebreu, escolhido de Deus. Nós sabemos que vive e viveu por sempre, né? Em toda a história, se você pegar a Bíblia, você vai ver o quê? Um povo perseguido, um povo injustiçado, um povo que sempre começa do zero e vamos falar assim, e acontece. O que existe de diferente, né? Porque um país pequeno, um povo que também, a sua população não é tão expressiva, mas eles impactam o mundo com as suas ideias, com as suas tecnologias, impactam o mundo com as suas soluções. E hoje Israel é considerada a Startup Nation, né? O país das startups, de empresas que criam soluções para o mundo todo. O que acontece, né? Na verdade, lá em Israel, eu tive a oportunidade de estar duas vezes lá, e foi onde começou a minha paixão assim, de estudar essa mente, porque vocês vão de convir comigo. Existe alguma coisa diferente. O que é? Né? Claro que vamos se espiritualizar, tem promessa de Deus, ok, mas também tem promessa de Deus para a minha vida, também tem promessa de Deus para a sua vida, também tem promessa de Deus para aquele que está enxertado na videira, como diz na palavra. Por que muitas vezes nós não prosperamos? Por que muitas vezes nós ficamos, às vezes, vamos falar assim, dando voltas no monte, né? Tudo na palavra de Deus tem explicação. Nós não podemos abortar os processos de Deus para a sua vida, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Às vezes você pode estar passando por uma luta financeira e essa luta já te abriu os olhos, né, de algumas coisas. Então, tudo tem um propósito. Mas o que acontece lá em Israel? O jovem, ele termina, por exemplo, o ensino médio, ele vai e participa do serviço militar. Obrigatório, 3 anos para os homens, 2 anos para as mulheres. Depois eles ganham uma bolsa para viajar o mundo e buscar soluções, né, para o mundo, para os problemas de seca, para os problemas do lixo, para diversos problemas. E hoje vários apps, né, app, várias coisas que são soluções do mundo foram criadas em Israel. Então, claro, existe um incentivo, a educação que passa de geração para geração. É diferente, o cuidado de passar a instrução, de educar na palavra, de educar princípios, de educar sobre finanças, sobre dinheiro, é muito presente. E claro, nós temos que pensar o seguinte, a nossa cultura é diferente, a nossa mente é diferente, nós fomos colonizados. No Brasil existe algo cultural, além do espiritual, algo cultural. A nossa cultura é uma cultura grega-romana, diferente, né, do judaísmo, e ele integraliza tudo, não existe separação entre o santo e o profano, né? Não existe, tudo é santo. Não existe, por exemplo, assim, a Audrey do final de semana, que é pastora, adora a Deus, é ministro de louvor, não existe essa separação daquele que é o profissional durante a semana. Eu sou uma coisa só, eu adoro a Deus em todo o tempo, eu sirvo as pessoas com excelência em todo o tempo. E muitas vezes nós, por não pensarmos assim, é onde a gente, vamos falar assim, a gente comete os nossos erros, nossos pequenos erros, e não são os grandes. Uma pessoa, quando ela não dá certo, porque repetidamente, por pequenas ações que ela deixou de fazer. Então vamos falar aqui, o que acontece? Existe um propósito de Deus para as nossas vidas, isso é fato, né? Existe um propósito de Deus para a minha vida, então existe um propósito de Deus para o meu dinheiro. Existe um propósito de Deus e eu preciso me desenvolver em descobrir esse propósito, porque se você não descobre o teu propósito, o que acontece? Você vai ficando infeliz, insatisfeito, muda de trabalho, muda de emprego, quer um salário melhor. Eu estou sempre puxando para a vida financeira, porque esse é o propósito, né? Metanoia financeira. Nós sabemos que, sim, a vida financeira impacta uma família, a vida financeira impacta um casal. 46% dos brasileiros que se separam
é por causa de dinheiro. Então existe um domínio, né? O domínio dessa terra, o domínio de Mamon, que faz a gente trabalhar por dinheiro e nunca será suficiente. Eu até estava esse final de semana, né, ministrando numa igreja em Brasília e foi sensacional. Eu lembrei de uma coisa, porque quando eu estava no aeroporto, eu já vi aquele livro, né? Seja Rico, tem vários nomes, mas assim, como ficar rico? Daí tem o outro, bilionários, daí tem o outro, milionário, seja o milionário, seja o melhor milionário, enriqueça, né? E agora tem o multimilionário, o livro do multimilionário. Ou seja, a gente nunca vai ser suficiente se você não descobrir o teu propósito, não descobrir a sua real identidade. Porque se você descobre a sua real identidade, haverá suprimento para que o propósito de Deus, através da sua vida, aconteça. Isso é muito sério, é muito interessante. Então, o filho, vamos falar assim, judeu, vai no mundo, busca o que é que tem de problema, que eu quero achar uma solução, veja que é uma mentalidade diferente. Porque não é vou fazer o que eu gosto para ganhar dinheiro. Eu vou fazer o que Deus escreveu para mim, lá quando, antes da fundação do mundo, como diz na palavra, né, lá em Efésios, Deus escreveu para a minha vida. Então eu preciso descobrir isso. Eu preciso descobrir a minha essência, a minha origem, da qual eu fui criada, né? Então a gente só consegue isso quando a gente busca o autor da vida. Eu não consigo descobrir o meu propósito de vida, desculpa, mas eu não consigo descobrir. Eu posso ter uma noção do que eu gosto de fazer em eventos, em coach, que está bem na moda agora, para te impulsionar para o teu propósito, para aquilo que você é bom de fazer. Só que o propósito de Deus é algo diferente. Não é o propósito que o mundo corporativo está colocando no mercado. É o propósito de Deus. Que você pode fazer, às vezes, alguma coisa que você não gosta, mas Deus te capacita, Deus te realiza, porque Ele te criou para esse fim, para esse propósito. Então, se a gente olhar, aí você começa a entender porque algumas coisas na sua vida às vezes não vão dando certo. Se nós buscarmos na palavra de Deus a vida de Esther, uma mulher, né, de Deus que ficou órfã, que perdeu tudo, mas todas as perdas tinham um propósito. Ela não falou, você rainha, meu sonho é isso. Eu acho que ela nem sonhava com isso. Mas Deus tinha escrito isso para que ela realizasse, né, e ela libertasse o povo através da sua vida. Então, tudo bem, Deus coloca, né, o querer e o realizar na nossa vida. Ele nos capacita. Agora eu preciso descobrir o que Ele tem para a minha vida. Para que eu não gaste dinheiro, para que eu não perca tempo, para que eu não perca sono, para que eu não perca anos de vida, né, para que você não faça investimentos que não tem nada a ver com o teu propósito. A pessoa às vezes vai fazer, conheço pessoas no mundo dos negócios, né? Eu tenho até um livro que chama Inteligência Hebraica, que é ligado, né, aplicado às finanças e aos negócios. E quer dizer o quê? Uma parte, eu falo sobre isso, sobre você buscar o resgate da verdadeira prosperidade. Essa prosperidade, resgatar essa prosperidade, é viver a plenitude da qual eu nasci para ser, o que Deus tem para minha vida. Né? Tô vendo gente aqui fazendo alguns comentários, né? Vocês podem escrever aqui que depois eu dou uma paradinha. Só parei para olhar que vi tinha bastante coisa falando aqui, mas sejam muito bem-vindos, pessoal que está ao vivo. A Cláudia é a minha aluna do curso Transformation, é um case de sucesso, né, Cláudia? Tem um testemunho dela aqui, lá nos depoimentos, depois se você quiser saber. Em menos de 30 dias ela uma metanoia. Aliás, metanoia é uma palavra originária do grego, uma transformação de mentalidade. E é isso que é o propósito dessas minhas aulas agora, das próximas 4 semanas, que é a semana da metanoia financeira. Tá? Então, nós estamos buscando isso e entendendo. Não é uma aula de finanças apenas, não vou ensinar também sobre como caber dentro de um orçamento, como investir e onde é melhor e por onde, também como gerir o teu patrimônio, como fazer um planejamento para o futuro, mas nessa primeira aula é a base, é o fundamento, que as outras coisas não se percam no meio do caminho. Tem um homem chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele é um neuropsiquiatra, né? Ele foi um neuropsiquiatra, ele esteve em 4 campos de concentração na época do Holocausto, e ele foi um homem que escreveu um livro
ele foi muito amigo, né, de Freud na juventude, mas tinham as suas divergências, trabalhavam no mesmo campo de atuação, que é a mente. Ele passou por esses 4 campos de concentração, presta atenção na história. Ele passou por esses 4 campos de concentração. Lá ele perdeu, né, a esposa, na verdade, acabou falecendo, grávida de 3 meses, o pai faleceu, a mãe faleceu, foram executados, né? O irmão faleceu. Ele passou por tudo isso e ele se tornou, claro, um homem que escreveu livros, palestrante, mundialmente conhecido, muito renomado, tá? Ele tem um livro chamado Em Busca do Sentido. E aí, o resumo, né? Não é uma recomendação de compra, porque é um livro de psicologia, mas ele era um judeu e ele saiu dessa, e o que o fez viver aquele período de dor e sofrimento, e o que fez superar, ajudar muitas pessoas depois que ele saiu dos anos que ele teve no campo de concentração como prisioneiro, ele fala que era a mente positiva que tem um propósito. Então ele estava lá e ele pensava, eu estou aqui porque Deus tem um propósito com a minha vida. Eu estou passando por isso porque Deus tem um propósito. Ele não sonhou com aquilo, ele não planejou aquilo, e por isso muitas pessoas hoje têm se frustrado, não é mesmo? Porque elas planejam algumas coisas e coisas não dão certo. Às vezes não dão certo, às vezes dão, claro, porque Deus é um Deus que realiza sonhos, Deus é um Deus que nos ama ver bem prosperar, né? É um Deus de amor. Só que, quando eu não encontro o verdadeiro sentido, a pessoa pode estar morando na beira-mar, num apartamento top, com o melhor carro, ela pode ter as coisas que a gente acha que traz felicidade, mas não traz, né? Aliás, as coisas, elas trazem essa felicidade, porque felicidade é considerado algo que é momentâneo, né? Mas não trazem a verdadeira alegria, não preenchem um vazio, né? O verdadeiro sentido, a presença de Jesus, do Espírito Santo na nossa vida, ela não é preenchida. Então existe um vazio, um buraco negro dentro da pessoa. Ela pode ter tudo muito bem, estar tudo muito bem, ter um trabalho muito bom, ter filhos, ter marido e ser uma pessoa triste, e estar infeliz, e estar em depressão. Por quê? Porque não achou o verdadeiro sentido. E Viktor Frankl fala que o segredo, claro, além da busca do sentido, de encontrar esse sentido, eu já estou dando o caminho para vocês, se encontra através da presença, né, da nossa intimidade com Cristo. O que acontece? Ele precisava ter uma mente positiva. Não é pensamento positivo barato, né? De pensar positivo, vai dar certo, eu consigo. Não é isso. É ter uma mente positiva a respeito do futuro. Por quê? Porque eu tenho boas notícias. Vamos pegar aqui na palavra de Deus. Você tem boas notícias na palavra de Deus. As pessoas, elas se alimentam do quê? Da televisão, do jornal, a sua média de uma novela, de histórias de destruição, de derrota. Ah, mas eu não vou ver, vou ficar desinformado. Olha, melhor um desinformado alegre, feliz, cheio da presença do Espírito Santo, do que uma pessoa informada e triste, né? Muitas vezes, isso reflete no dinheiro, né? E muitas vezes, como eu ia para concluir aqui, muitas vezes uma pessoa sem nenhuma perspectiva de futuro. Então, o dinheiro ele vai ser uma ferramenta para impulsionar o teu propósito, vai ser uma ferramenta para te servir, para servir as pessoas, servir o teu propósito de vida. Não serve para mais nada, porque quando você morrer, tudo bem, o dinheiro pode ficar de herança, né? O dinheiro pode ficar para os filhos, para os netos, isso é importante. Mas eu quero te dizer hoje, esse dinheiro, ele serve você ou você serve ele? Né? Através de quê? De prestação, de dívida, boleto, a pessoa fica sem dormir. Isso quer dizer o quê? Que você está sendo escravo do dinheiro e não o dinheiro está te servindo. Então nós precisamos mudar essa relação e até o final das 4 semanas você já vai entender como você vai fazer o dinheiro te servir e não ficar servindo o dinheiro. Nós temos hoje uma
uma grande massa brasileira endividada. 64% dos brasileiros eles estão com dívidas, né? E olha só que interessante, a média da dívida do brasileiro é de R$3.200, 3.200 a média. Só que a média do salário do brasileiro é R$2.340. Ou seja, é incompatível. A conta não fecha. Então, ou a pessoa, ela muda os seus hábitos, ela freia o seu padrão de vida, desce uns degraus, né? Vai entender o seu propósito, porque se está gastando demais, se não está cabendo dentro de orçamento, isso é um indicador de que a pessoa não entendeu o seu propósito de vida. Não entendeu, porque é o seguinte, Deus, ele não faz nada, vamos falar assim no dito popular, né? Nada que Deus faz, ele faz meia boca. Se ele te criou, se ele te sustenta, se tudo pertence a ele, como é que você não consegue caber dentro de um orçamento? Porque, claro, a ação é nossa. A ação do administrar é nossa. E você precisa aprender a administrar aquilo que Deus coloca na tua mão. Ok? Tá comigo? Vamos lá. Tem gente aí? É nós na pendência. Deus em primeiro lugar. Com certeza, Deus em primeiro lugar. Tá? Lá no livro de Provérbios 23:7 fala o quê? Assim como se imagina na sua alma, assim ele é. Então, vamos concluir. O que Viktor Frankl entendia sobre a vida dele, sobre estar passando pelas dificuldades no campo de concentração, entendendo que tinha um propósito de Deus, porque é fácil você, assim, tem um propósito de Deus na minha vida, o propósito de Deus é muito bom quando está tudo bem, quando você consegue comprar um carro novo, quando você realiza um sonho, beleza. Aí você fala, olha como Deus está me abençoando. Mas e no fundo do poço? Né? Dá para adorar a Deus no fundo do poço? Dá. E olha, como Paulo e Silas na prisão e como José no fundo do poço, a gente vai ter que aprender isso. Porque não é o natural do ser humano. Então, como o Viktor Frankl fala, eu preciso ter uma mente positiva, entender que se a empresa quebrou, claro, assuma a responsabilidade. Não estou falando para você transferir isso para ninguém. Assuma, se deu errado porque você não conhecia de investimento, se deu errado você não estudou o suficiente, se a empresa não deu certo, talvez você não se preparou o suficiente, se você está com dívidas, talvez você comprou muito estoque, estou falando de empresa, né? Mas isso serve para tudo na vida. Mas isso tudo aconteceu sem criar nenhum tipo de peso, porque o Espírito Santo ele não faz isso, ele não cria nenhum peso, né, nenhum trauma, ele traz a verdade para liberar, para libertar. Então é o seguinte, você agora identificou isso. Algumas atitudes erradas, você emprestou seu nome, você, sabe, coisas que a palavra de Deus, eu vou deixar ela um pouquinho mais do lado aqui, que ela me adverte que aqui tem instrução para tudo na tua vida. A minha referência é qual? Viktor Frankl, ou esses bilionários, milionários, é isso? Não, a minha referência é Cristo. Como ele lidava com dinheiro, eu preciso aprender a lidar com dinheiro. E o meu curso, meu treinamento, não é só sobre como você aprender a cuidar do seu dinheiro, ser um bom mordomo, né? Mas como você aprender a ser filho. Como você aprender a ser filho de Deus num relacionamento íntimo, entendendo as coisas que o Pai quer, entendendo o seu propósito de vida, sabendo que existe algo que Deus fez para a tua vida, é insubstituível. Ninguém faz o que você faz, ninguém pode fazer o que você faz, ninguém é tão bom quanto você é, porque existe algo que existe de Deus para a sua vida, que é incomparável. E qual é o maior problema que a gente está tendo hoje, né, como sociedade? O maior problema é que as pessoas estão se comparando e querendo viver a vida do outro. Então, poxa, o vizinho comprou um carro novo. Poxa, você viu a roupa que ela estava vestindo, a marca? Nossa, eu também preciso. O óculos da moda agora é maior, eu preciso ter o óculos maior. O óculos é menor, eu preciso ter o óculos menor. Enfim, você adquire coisas porque você se compara. Não que você não possa ter o melhor, não que você não, pelo contrário, né? A excelência, você vai morar no melhor lugar da terra, você vai
ter as melhores coisas, mas entenda o tempo de Deus e o processo de Deus. Mas primeiro, se relacione com Ele para entender o teu propósito, porque aí quando você, sabe, identifica a sua real identidade, você não deseja mais, definitivamente, ter coisas para ser aceito por alguém, ter coisas para mostrar que deu certo na vida. Isso significa você não ter uma alma curada. E por isso que eu falo muito que o dinheiro, ele tem um relacionamento muito íntimo, né, com a vida financeira. O espiritual, hoje, agora aqui peguei um ponto maior de estar falando do espiritual, porque o propósito, a pessoa que não tem propósito, ou que ela só faz o que ela gosta e acha que isso é o propósito, mas ainda está infeliz, isso identifica o quê? Está gastando dinheiro com o que não precisa, está muitas vezes infeliz com o salário, ou às vezes, assim, né, tem pessoas aí de norte a sul e até de fora do Brasil assistindo. Eu de fato não conheço, mas eu sei que Deus conhece a tua vida. Né? Eu sei que Deus conhece o propósito e você está aqui por um propósito assistindo. Para despertar alguma coisa no teu interior para que você comece a executar, cuidar, organizar os seus recursos para que eles manifestem Cristo nessa terra, através da sua vida. Então vamos lá. A gente falou de ter uma mente próspera aqui, né? De buscar um propósito, ter uma mente próspera, positiva. Né? Falei do Viktor Frankl aqui, que ele estudou isso. Na verdade, ele desenvolveu uma ciência sobre a busca do sentido da vida. Então isso é muito sério, porque tudo que ele passou, né, muitas pessoas talvez não aguentariam, mas ele entendeu o propósito. Vamos usar o exemplo de José do Egito, lá na palavra, aqui na Bíblia, né? Lá em Gênesis, no comecinho, fala sobre a história de José, sobre a sua juventude, sobre tudo que ele passou por diversas crises na sua vida. Ele foi jogado no fundo do poço, ele foi dado como morto, ele foi caluniado, né? Depois ele foi vendido como escravo, ele foi caluniado pela mulher de Potifar, ele foi esquecido pelos amigos lá na prisão, no cárcere, quando um dia ele revelou um sonho e esqueceram dele. Gente, quanta coisa que traria traumas para José. Ele poderia não prosperar, só que a prosperidade não é se você tem uma empresa. Ele era próspero dentro da prisão. Ele era próspero dentro, sendo um escravo, ele era próspero, porque a prosperidade está na mente, não está no recurso financeiro. Né? Então, as coisas que ele fazia era excelente, ele servia as pessoas adorando a Deus. Isso é, assim, avodá, né? Eu falo muito do avodá, que é o trabalho, né? O serviço e a adoração a Deus. Esse modo de viver, aonde, imagina a pessoa que vai na segunda-feira trabalhar, não gosta do trabalho, não faz aquilo por uma obrigação, e você quer que o teu salário, se você entrega o teu dízimo, que deveria, né, devolver o teu dízimo, 90% você quer que o teu salário seja uma bênção, sendo que vocês, vamos falar assim, resmungou um mês inteiro sobre ele. Não vai haver prosperidade. Não vai ter como prosperar com essa mentalidade. Porque você murmurou, né? E a murmuração traz esse atraso de vida, vamos falar assim, né? Para os tempos de hoje aí. Então, José é um exemplo de um homem que ele tinha inteligência emocional, que ele passou por todas as coisas. Ele não se fez de vítima. Porque meu pai não me deu nada. Porque meus irmãos me esqueceram. Porque isso, porque aquilo, porque eu sou um escravo, porque eu não tenho condição de prosperar, porque ninguém me dá oportunidade, né? Então ele não se fez de vítima, ele não se subjugou, sabe? Ele não se sentiu inferior. Entenda o momento. Não é porque você está passando porque está passando, às vezes por lutas, por dores, seja financeiras ou seja familiar, seja em qualquer nível da sua vida, Deus não te ama, em primeiro lugar. Segundo, que essa é a tua verdade, porque não é a tua verdade. A tua verdade não é o que você está vivendo. A tua verdade é o que está aqui. Né? A tua verdade é o que Deus escreveu para você
no ventre da tua mãe, antes da fundação do mundo, como fala na palavra de Deus. Então eu preciso descobrir o meu propósito. Porque aí o que acontece? Vamos pegar José? José, Deus deu uma visão para ele. Então, o que permaneceu ele com uma mente positiva, sabendo que haveria bom futuro, era a intimidade com Deus. O dia mal não descrevia ele na essência. O dia mal fazia ele mais forte. O dia mal fazia ele mais maduro, mais preparado para a grande prosperidade. O que aconteceu com José depois de toda essa humilhação, vamos falar assim? Ele revelou o sonho do faraó, né? Foi chamado lá diante do faraó. Ele teve uma revelação do sonho. Por que ele teve uma revelação? Porque ele era filho, porque ele tinha intimidade com Deus. Então ele revelou a verdade. E aí, dentro desse sonho, existiam o quê? Para quem não conhece, vou explicar. 7 anos de grande fartura, 7 anos que onde haveria uma crise, né, financeira, vamos falar assim. Anos de abundância, anos de seca, de escassez. 7 anos. A estratégia, aí Faraó pensa o seguinte, esse homem é de Deus. Ele fala, esse homem é de Deus, não vai ter ninguém maior que você, né, do que eu. Manda, desmanda, ou seja, o da noite para o dia aconteceu na vida dele, a virada, sabe? A virada de chave, a mudança de sorte. Ele era escravo, virou governador. Né? Não precisou de quem indicasse, não precisou de avalista, não precisou de ninguém. Porque quando nós temos intimidade com Deus, Deus nos coloca nos lugares, né? Ninguém coloca, não é homens, não são pessoas. É muito importante ter conexões. É muito importante adorar a Deus servindo. Mas quando Deus dá uma visão, Deus sustenta essa visão. Só que você tem que permanecer. Né? Saber passar pelas crises com alegria. E a alegria é uma mentalidade judaica. É um povo feliz, que canta, que dança, que faz festa para tudo. Se você for, tem festa para isso, festa da primícia, festa daquilo, festa... Meu Deus, é muita festa. E é uma alegria. Por quê? Porque não é pelo que passou, pelo que está passando, né? Mas é por entender que tem promessa de Deus para viver. E olha só que interessante. Se nós pegarmos a palavra, a origem, né? Ver uma palavra alucinante é perdão. Perdão e doença no hebraico são muito semelhantes. É uma letra a menos. Uma pessoa, ela não perdoou, por exemplo, um irmão, um sócio. O sócio, ele dividiu, quebrou a empresa, se brigaram, ele foi abrir uma empresa concorrente. Acontece no mundo dos negócios, né? E aí você ficou doido, não perdoa o cara, deixa ele viver, mas acha que você está vivendo a tua vida legal, mas você não perdoa. Não estou falando de ser amigo íntimo, voltar a ser amigo íntimo, mas em perdoar, em saber que aquilo não volta mais, né? Aquilo não influencia mais a sua vida, não paralisa você. Então tem pessoas que não prosperam nos negócios por falta de perdão e adoecem, porque nós sabemos, né, que as grandes enfermidades é por mágoas, são por falta de perdoar. Então reflete no físico. Aquilo que não resolve na nossa alma se converte em enfermidade. Então, analise se você não tem pessoas para perdoar. Há pessoas que não perdoam os pais, que não perdoam os filhos. Você acha que a verdade... Eu vou falar bem a verdade, né? Posso falar a verdade? Vamos lá. Vai ficar gravado, né? Vamos falar a verdade? Na verdade, olha assim, nem tudo é o diabo, né? Porque se você só não praticar o que Deus fala... você está colhendo os frutos das suas próprias ações. Então, olha só, perdão, alegria, amor, eles nos elevam e nos fazem viver a plenitude, a prosperidade. Nós nascemos para ser plenos. Se você pegar lá no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis,
fala que nós nascemos para governar. Então, essa aula tem o intuito de fazer você, primeiro, descobrir o teu propósito em Deus. Como? Com intimidade com Ele. Segundo, você voltar a governar sobre as finanças. Por quê? Porque você é filho de Deus. E você tem que governar e não ser governado. Né? Você não pode ficar doente por causa de dinheiro, por falta de dinheiro, por não ser feliz por não ter as coisas que você quer. Você tem que ficar contente, né? A palavra fala de contentamento. Até aqui Deus me deu, até aqui ser grato, gratidão. Mas, se você continuar, vamos falar assim, sendo fiel às promessas, cumprindo, sendo santo. Pronto, simplesmente, sendo santo. Porque quando a gente é santo, a gente é honesto. Quando a gente é santo, né, com as nossas finanças, a gente não vai sonegar nada, você vai pagar as contas em dia, você não vai ficar devendo nada para ninguém, porque você é santo e você cuida das coisas de forma santa. Então isso é muito importante e isso tem muito a ver com o emocional. Pessoas que não são curadas no seu emocional, elas não conseguem ver a plenitude. Né? Eu falo assim que bens é a parte miserável. Né? A parte miserável, vamos falar de prosperidade. Por quê? Porque é pensar de forma miserável. Não é só riqueza, não são coisas. E olha, uma coisa que eu falo muito assim, por experiência própria, tá? Porque eu não tive educação financeira, eu não nasci num lar cristão e ninguém precisa, porque Deus tem vamos falar assim, uma história para cada um, uma vida para cada um. Mas até eu entender todas as coisas, até eu buscar informação, ter essa experiência profissional de anos no mercado financeiro, ver, né, dentro da igreja também como pastora, vendo as dificuldades de pessoas nessa área na financeira, mas muito é emocional. Muito é as crenças que a gente fala. O que são as crenças? São padrões de comportamentos que você repete porque você viu e você sentiu, principalmente na sua fase de infância. Então, aqueles comportamentos se repetem, sabe? Que você viu muitas vezes, você sofreu muitas vezes, você ouviu e aquilo trouxe um impacto na tua vida. Nem sempre, e a maioria das vezes não é verdade, mas nós criamos verdades em cima disso. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, às vezes você não consegue se organizar na vida financeira. Por quê? Porque seus pais não eram organizados na vida financeira. Você nunca viu eles fazendo planejamento, eles compravam tudo que você queria e hoje você também não consegue se organizar na vida financeira. Você nunca viu ele sentado fazendo planejamento, falar para você que não, às vezes não existia isso, e hoje você também dá tudo para o seu filho, dá o melhor, dá isso, dá aquilo, tá cheio de coisas, tá cheio de brinquedos, tá entulhando, tá, na verdade, sufocando, né? As nossas crianças estão sufocadas com tanta informação, com tanto brinquedo, com tanto eletrônico, com tanta coisa. Por quê? Porque não existe um limite mais. E aí é uma bagunça, uma desorganização que acontece em todas as áreas, principalmente na financeira, e nunca pode ganhar. Se ganhar 5 mil, vai gastar tudo. Se ganhar 10 mil, vai gastar tudo. Se ganhar 15 mil, vai gastar tudo. Se ganhar 20 mil, vai gastar tudo. 100 mil, vai gastar tudo. Nunca vai ser suficiente, porque não tem organização. Porque não tem uma cura nas emoções, porque não entendeu, não tem uma inteligência financeira, emocional, espiritual, né? Então, isso é muito importante. Essa aula aqui, gente, é muito importante. É a base para a verdadeira prosperidade, tá? Então, deixa eu ver, tem gente falando um monte de coisa aqui, que coisa boa. Mas eu já falei aqui sobre o emocional, né? Sobre o perdão, sobre a alegria, sobre as partes emocionais que influenciam diretamente no seu bolso. Sabe, não adianta a pessoa falar assim, eu quero ganhar mais. Eu quero ganhar 5 mil reais e aí vamos falar que saiu de um salário de 3 para 5. Se não mudar a cabeça, não adianta, porque vai gastar os 5, como eu falei. Você tem que, ao longo dos anos, e hoje não vai fazer parte dessa aula, mas só dando uma pincelada, você não pode aumentar só o teu salário, você tem que aumentar o teu patrimônio ao longo dos anos. Né? Os seus investimentos ao longo dos anos, o dinheiro que vai fazer dinheiro ao longo dos anos. Não em coisas, porque a taça corrói, né? Fala isso na palavra de Deus. Quer fazer algum comentário? Isso eu aprendi no curso. A Cláudia está falando aqui, eu aprendi isso no curso.
sou filha de um rei, senhor de todas as coisas, que eu precisava de ter responsabilidade na administração de tudo que ele me confia. Amém, Cláudia, obrigada, tá? Deus abençoe também. Um beijo para você e para sua família. Daniela Boeira. Eli, super recomendo o curso. Daniela também é aluna do curso Transformation, né, Dani? Dani, tem que gravar lá o teu testemunho, hein? Washington, boa noite. Renata, faz todo sentido. Gente, deixem mais perguntas aqui, tá? Ó, vou responder uma pergunta bem legal. Antes de eu ir para o final, tá? Porque aí eu tenho as dicas da Audrey aqui, de ouro. Não sai, fica aí, conectado. O Armando Palma está perguntando: como descobrir o sentido da sua vida? E qual seria o meio de fazê-lo? Vamos lá, Armando. O processo é simples, tá? Mas não é tão simples. Vamos falar assim. Ele é fácil, mas não é tão simples. Porque exige o quê? Intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, porque Ele que me criou. Então, eu preciso ter intimidade com aquele que me criou, com o autor da vida. Eu só vou descobrir o verdadeiro sentido da minha vida se eu buscar aquele que me fez, que sonhou comigo, que desejou, e perguntar para ele. Dele vai vir a resposta. Sabe, como é que vai vir a resposta? De muitas formas, tá? Trazendo paz ao teu coração, trazendo alegria, criatividade, através de uma palavra que você lê, que você buscar alguém que vai falar, aquilo vai bater forte, sabe, no teu coração. Então, Deus se manifesta de várias formas. Mas essa resposta você tem que buscar em Deus. Não tem, é o que você sabe fazer de bem, é aquilo que você gosta de fazer. É também, porque Deus coloca em nós o desejo, muitas vezes. Deus coloca em nós talentos, eles já são sinais daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas como executar, como fazer, como ser um ser que ele não é comparável a ninguém, porque você não é comparável a ninguém. E às vezes eu vejo as pessoas, elas têm um talento maravilhoso, mas elas não desenvolvem algo específico seu, com a sua identidade. Elas copiam de outras pessoas algumas coisas e não prosperam. Então busque de Deus o sentido da sua vida, o propósito da sua existência, que aí tudo vai ser canalizado, o teu dinheiro, os teus investimentos, as tuas forças, o teu recurso, aquilo que realiza a sua própria vida, aquilo que abençoa as pessoas ao teu redor, aquilo que manifesta Cristo na sociedade, né? Então, essa é uma resposta, tá? José Carlos, como começar do zero e quais os primeiros passos? Se aqui é como começar do zero, financeiramente falando, eu vou ensinar na próxima live, que vai ser daqui na terceira live, tá? Dessa série aqui, Metanoia Financeira. Vou ensinar um passo a passo. Você começar assim, do zero, a partir de R$100 a investir. Onde investir, por onde investir. Mas se a tua pergunta é como começar do zero, em tudo na vida, vamos falar assim, financeira, sem ser o prático, né? Eu já tenho, mas o ideal aqui também, não tem outro caminho, como começar do zero, buscando o sentido, né? Porque quando eu tenho uma visão, falei de José aqui, quando eu tenho uma visão, o que acontece? Pode vir momentos de crise, vai ter altos e baixos, vai ter momentos ruins, vai ter momento bom, vai ter tristeza, choro, vai ter alegria, mas você vai passar por esses vai ser provado e vai ser aprovado, vai passar e vai entender, e vai começar do zero sempre, nunca vai desistir, vai sempre porque Deus está contigo, né? Você não está sozinho nessa. Então, primeiro busque a Deus, né? Para entender a direção, para que Ele te sustente em todo tempo, para que você tenha essa mente positiva, próspera, que pensa naquilo que são as bênçãos do futuro. Não pensa só no hoje, no imediatismo, porque isso é que causa muita doença, né? Muita enfermidade na vida financeira. As pessoas querem ganhar dinheiro da noite para o dia, só que a Bíblia me adverte, a palavra de Deus, lá em Provérbios 13:11, fala que eu preciso juntar aos poucos para enriquecer.
Então não adianta querer, sabe, andar pela marginal para ser mais rápido, buscar outros caminhos, meios ilícitos, jogos, enfim, vários outros investimentos que estão na moda agora e que as pessoas, nossa, é tantos por cento ao dia, uau, que legal. Não, saia disso, sabe? Por quê? Porque o que Deus tem para nós é sustentável, não é uma coisa, uma euforia e que vai tirar a tua paz e a tua alegria. Não, o que vem de Deus é sustentável e traz paz ao nosso coração. Tá? Vamos lá. Vamos a outras perguntas aqui. Um dia compartilho. Nossa, Aldo, você falando passou um filme na minha cabeça, o Armando. Mas que respondeu, me arrepiou. Amém. Eu vou querer, por favor, compartilhe aqui pra gente saber, tá bom? Se quiser mandar no e-mail depois. Valeu, Maurício, vou esperar vocês aqui. Gente, olha só que legal. Se nós falar de vida financeira, José, eu dei exemplo dele. José, o que ele fez? Ele, além de permanecer na visão que Deus deu para ele, o que ele fez mais? Ele teve uma inteligência, né? Então, ele teve uma estratégia de guardar 20% de todos os anos da fartura para os tempos de escassez. E foi justamente o que os abençoou, né? Abençoou e fez com que ele cuidasse dele, cuidasse da família, mesmo, olha só, a família o injustiçou, os irmãos, ele pôde alimentar, voltar a sentar à mesa. Então, a nossa prosperidade, ela tem um propósito, né? Eu não quero falar aqui, que às vezes não é debate teológico, se cobrou depois, né? Vendeu lá as terras para eles servirem, quer dizer, ficou governador, quem não tinha as terras acabou vendendo as terras para ter o que comer e plantar, né? Mas virou escravo. Mas não quero entrar nesse debate, eu quero falar assim do quanto que um planejamento financeiro, quanto que pensar em organização traz paz financeira para quem o faz. Não só para quem faz, mas consegue servir quem está perto. E o nosso propósito, ele tem muito a ver com o outro. Tem muito mais a ver, às vezes, com o outro do que com nós mesmos. Por isso que eu combato tanto que o propósito que se está se buscando, fazer o que se ama, não é, de fato, muitas vezes não é o propósito que Deus tem para a tua vida. O propósito que Deus tem para a tua vida, às vezes, não é só alegria, né? Não é vai fazer o que ama para ser feliz. Porque às vezes você vai fazer até o que ama, mas tem coisa que não vai dar certo. E tem que saber passar por esses momentos, tá? Vamos lá. Super estratégia de José. Super estratégia de José. Olha só. As pessoas, elas pensam diferente, tá? Se nós pegarmos uma pessoa e ela pensa, ela tem uma mentalidade pobre, ela tem recursos normalmente apenas para sobreviver. Então, ganhou uma promoção, ganhou um aumento, faz festa para comemorar, né? Mas só consegue pagar as contas e mais nada, né? Consegue viver, consegue com o básico, comer, às vezes nem isso é suficiente, tá? Uma pessoa que tem uma mentalidade mais da classe média, vamos falar assim, do nosso Brasil, o que ele quer? Normalmente ele quer conforto. E ele fica escravo desse conforto e desse status, muitas vezes. Porque uma casa menor, começa a ganhar mais, muda para uma casa maior. Um carro pequeno, começa a ganhar mais, aumenta o tamanho do carro, melhora o carro, a quilometragem, o teto solar, as rodas de liga leve, assim vai, não é? Então, essa mentalidade de uma pessoa de classe média. Vamos falar assim, a pessoa da mentalidade pobre, que só consegue sobreviver, não tem nada de errado nisso. Não é nenhum peso. Você tem que saber e entender por quê. Deus fez com que a gente nascesse para governar, tá? Então, tudo bem que você viveu assim até agora, mas depois dessa aula tem que mudar isso, né? Tudo bem que se até hoje você não sabia disso. E a culpa não é do seu pai e da sua mãe. Perdoa eles, libera que isso aí vai fazer você prosperar. Porque eles viveram numa outra fase, numa outra época de vida, num outro momento econômico. Então, nós somos responsáveis do que nós descobrimos a partir de agora.
E não tem culpa, né? Não tem certo e errado. Então, a partir de agora, você precisa ter atitudes diferentes. Então, essa mentalidade mais pobre só sobrevive. A mentalidade classe média quer conforto, quer viver sonhos, viajar, parcela em 12 vezes, mas fica escravo de prestação, faz financiamento em 30 anos. Aí tem que trabalhar, às vezes, em 2 empregos para conseguir pagar. Virou escravo, né? Tá trabalhando para manter todas as coisas que tem e só para se manter dá um trabalho danado. Aí nós vamos pegar as pessoas de mentalidade rica, que se fala tanto. Só que, veja bem, eu não falo de enriquecer, eu falo de prosperar. Mas eu quero que você entenda essas diferenças. Por quê? Porque o meu curso, as minhas aulas, eu não quero falar de venha você, eu vou te ensinar a ficar rico. Não. Venha que eu vou te ensinar a prosperar ao modo de Deus. Diferente de tudo que você já viu, tenho certeza. Que eu acompanho as pessoas, né? E fazem coisas semelhantes a mim, e eu sei que existe uma porção diferente para cada pessoa, né? Então, essa porção é algo que Deus colocou no meu coração, Deus me deu um sonho de como seria um desenvolvimento de uma pessoa, dado toda a minha vida como experiência, dado toda a experiência do mercado financeiro e dado também todo o envolvimento que nós temos no ministério. Então, aqui surgiu até uma fórmula, vamos falar assim, né, de voltar à essência, a cuidar do dinheiro como Cristo cuidava. Né? O que é importante para ele tem que ser importante para mim. O que não é importante para ele não é importante para mim. Tá? Então, talvez algumas pessoas vão sair da sala nesse momento, né? Talvez algumas pessoas não vão gostar disso, mas essa é a verdade. Não é eu que estou falando, que está aqui na palavra, tá? Não sei se está aparecendo, deixa eu ver, porque eu não estou enxergando aqui. Tá aqui, tá? Eu estou com bastante coisa aqui na minha mesa, hoje eu estou com uma mesa grande, apresentando para vocês. Quase chorei, Armando. Amém. Isso não é algo que nós conseguimos produzir, né? Eu tenho certeza que tudo e todas as coisas têm propósito e eu me movo dentro daquilo que Deus fala e dentro daquilo que Deus diz, né? Para que seja feito. Às vezes vai confrontar a nossa verdade atual, nossa realidade, o que a gente está querendo. Ah, mas eu queria ficar rico. Você vai ficar rico. Porque você tem que ficar rico com a motivação certa. E aí que é o X da questão. Porque se for a motivação certa, se Cristo for exaltado, você vai ficar. Às vezes as pessoas não ficam porque a motivação está errada. Com a motivação certa, sabe o que vai acontecer? Porque todas as riquezas do mundo, todas as bênçãos, fala aqui que nós já somos abençoados. Então, as bênçãos já estão liberadas. Eu não preciso orar por bênção, eu não preciso orar por um milagre financeiro, porque já foi liberado. Eu só preciso me relacionar com o filho para ter acesso a essa herança, entendeu? Então, talvez você precise assistir de novo essa live aqui, né? Aproveita que vai ter 7 dias para fazer isso, tá? Apenas 7 dias. Olha só que legal, falando de vida financeira agora, que eu falei da estratégia de José. 2 judeus ganharam o prêmio Nobel no ano de 2002, mas assim, foi feito com parceria, mas a pessoa que ganhou, chamado Daniel Kahneman, ele fez um estudo, ele não é economista, ele ganhou um prêmio Nobel de Economia. E vocês sabem, né, que a maioria dos judeus leva todos os prêmios Nobel. O que é isso? Inovações, ideias, soluções, né, que trazem uma solução, desvenda alguma coisa em prol da humanidade, né? Então, o judeu é muito preocupado com o outro, é muito preocupado com o futuro da geração, muito preocupado com o meu filho, com o meu neto, com o meu bisneto. Então, isso faz com que eles preparem um ambiente melhor hoje, né, de ensino, cuidado, para que fique as coisas, né, não só a herança financeira, mas o legado mesmo, aquilo que a gente deixou em alguém para as próximas gerações. E Daniel Kahneman, ele ganhou um prêmio Nobel de Economia, por quê? Sem ser economistas, né, sem ser economista. E ele, assim, tem diversos outros prêmios, hoje ele é professor universitário, né, em Israel, mas o que ele descobriu? Que o comportamento das pessoas, eles são
semelhantes. Então, é chamado de economia comportamental, né? Quando as pessoas elas tomam algumas atitudes baseados em outras pessoas. A ideia aqui é que você não tome mais atitudes na tua vida financeira baseado nos outros, porque isso não tem nada a ver com a tua identidade. Então vamos pegar as ideias de Daniel Kahneman. O efeito manada, a gente usa muito esse termo no mercado financeiro, né? Digamos, a bolsa começou a cair, o que significa isso? As pessoas começam a vender ações, começa a vender, começa a cair, começa a vender, você está lá olhando, de repente, porque hoje é tudo eletrônico, né? Você está olhando lá o seu computador, e aí você pensa, nossa, vou vender também. Mas você não sabe nem porque está vendendo, só que você não quer ter uma desvalorização. Prejuízo. Aí você vende também, e vende, todo mundo vai vendendo, isso é pressão de venda, acontece o quê? Queda no mercado de ações. Agora, se todo mundo está comprando e você acha que vai subir, todo mundo compra, acontece demanda, né? Sobe os preços. A gente chama isso de efeito manada. Isso acontece, as pessoas compram alguma coisa. Nossa, agora está todo mundo comprando esse tipo de celular, todo mundo compra. Agora está todo mundo pintando cabelo azul, todo mundo pinta. Mas no mercado de ações, para ativos, para isso, você nem sabe por que você está comprando. Mas eu quero investir em Bitcoin porque todo mundo está falando de Bitcoin. Entendeu? Porque você nem conhece, não sabe se isso é bom, se isso é ruim, mas sabe que é bom porque está ganhando dinheiro. Não sabe o risco, não sabe se é para você. Você tem uma idade diferente, você tem um valor diferente, você sabe quantas noites para ter esse dinheiro que você tem hoje, ou não tem ainda, mas você sabe quanto custa, né? O trabalho, às vezes abrir mão de estar com a família para conseguir o que você quer. Então precisa, para todo propósito de vida existe uma estratégia. O sistema financeiro brasileiro, nacional, ele impede que você gere riqueza. Então, você não pode mais deixar o teu dinheiro na poupança, porque lá você não vai multiplicar. E aí é o que eu vou estar falando nas próximas aulas, tá? Você não pode ficar passivo aos investimentos. Passivo a você aumentar sempre o teu padrão de vida. Por quê? Porque daí você vai usar o cartão, vai precisar de um crédito, de um financiamento, você está sendo dominado pelo sistema de Mamon. Você não está governando como deveria. Entendeu? Então, Daniel Kahneman tem um outro estudo que ele identificou que quando a gente perde alguma coisa, por exemplo, assim, eu perdi R$1.000, você fez um negócio lá e perdeu R$1.000. O nosso cérebro, ele sente dor, olha que legal. Eu já até coloquei um post no meu Instagram falando sobre o cartão de crédito e a cédula de dinheiro, né? Quando a gente usa a cédula de dinheiro, o cérebro sente dor. Isso faz parte da neurociência financeira, né? E quando eu uso o cartão de crédito, por ser um plástico, como ele vai e volta, aí parece que você não está gastando, parece que está tudo bem. Mas quando você tem que pegar o teu dinheiro, dar o dinheiro e às vezes não volta nada, e às vezes volta menos ou volta cédulas menores, aquilo dói para o cérebro, dói para a gente. E a gente precisa fazer com que a gente sinta dor ao gastar dinheiro, tá? Daniel Kahneman, ele descobriu o quê? Se a pessoa perder R$1.000, a dor no nosso cérebro, uma dor, né? A dor na consciência, a dor no coração, sei lá, cada um sente, mas isso é medido, né? Os neurotransmissores, eles têm uma frequência diferente, sente dor. Se for analisar, né? Se for fazer botar aqueles capacetinhos lá, foi feito todos esses estudos também, vários estudos existem sobre neurociência, mas você sente dor como se tivesse perdido 2.500, não R$1.000. Você perdeu 1.000, mas você sentiu a dor de 2.500. Então, olha que interessante. A pessoa, quando ela faz um negócio ruim, ela nunca mais quer fazer aquilo. E ela tem medo. Só que na época que você fez um negócio ruim, talvez você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Talvez você não tinha a educação financeira que você tem hoje. Talvez você não tinha pessoas que conheciam, que podiam te ajudar. Não tinha livros que falavam a respeito. Talvez você não estava tão preparado. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa abriu uma padaria, abriu um negócio. E esse negócio quebrou. Se você teve um prejuízo de 100 mil, né? A dor foi muito maior. Você sente muito mais do que, de fato, só o financeiro sente. Você tem a dor da emoção também. Então, você nunca mais quer ter um negócio. Só que isso, na verdade, rouba o teu propósito. Porque se o propósito de Deus para a tua vida é ter um negócio
para gerar emprego, para abençoar pessoas, ali ser um ministério, uma igreja, né, para orar para pessoas. Então, deixa eu te falar uma coisa, você tem que ter um negócio. Não pode ficar com medo agora. Ah, eu não vou investir na bolsa porque um dia eu perdi dinheiro. Mas na época talvez você não tinha o conhecimento que tem hoje. Os investimentos se atualizaram também. Ah, a previdência privada é coisa ruim. Isso é coisa dos bancos. Hoje já existem boas previdências privadas. Então, sabe, isso são as crenças também. Porque você fica com medo. O medo é a ferramenta que Satanás tem para que o teu propósito não se realize. Né? Então, nós precisamos o quê? Liberar. Sempre tem um judeu envolvido no negócio, né? Descobrindo alguma coisa, inovando, trazendo uma solução, porque existe uma mentalidade diferente, de fato, né? Essa mentalidade nós chamamos de Hutzpah. Eu tenho um vídeo aqui no canal que já fala sobre isso também. É o quê? É não aceitar o não como resposta. É ser audacioso para os negócios, é ir para cima. Você fracassou muitas vezes. Sabe o que é a mentalidade Hutzpah, que é uma mentalidade judaica, fala? Fala que quanto mais fracassos, mais perto da vitória você está, mais perto do sucesso. E é fato. Se você fracassou e você aprendeu com isso, próxima vez você já vai ser uma pessoa melhor. Agora, claro, tem gente que fracassa e não melhora. Tem gente que fracassa, perde dinheiro, continua sofrendo por causa disso, não amadurece. Então, não é só a experiência, mas é a resposta que eu dou para essa experiência. Tá? Então, essa resposta é madura ou imatura? Vai servir ou não vai servir? Então, se você começa a buscar, poxa, eu fracassei aqui, busca em Deus. Não precisa buscar em resposta, busca em Deus, Senhor. Né? Dá uma direção, mostra o caminho. Vem comigo nisso, me auxilia, coloca pessoas que saibam, que sejam respostas de Deus para minha vida, mas busca nele esse conselho, não em outra pessoa. Então, daí sim, você fracassou várias vezes, tenha certeza que se Deus te deu uma visão, cada fracasso te leva mais próximo do teu sucesso. O judeu fala muito de fracasso, ele gosta de pessoas que fracassam. E a nossa cultura, ela não quer isso. A nossa cultura, ela quer uma pessoa de sucesso. Uau, que legal, olha lá que legal. A pessoa pode revista, né? Tem uma mentalidade, infelizmente, mais medíocre. Em achar que, beleza, a pessoa tem um baita negócio, a pessoa tem sucesso. Tomara que a pessoa conheça o seu verdadeiro propósito em Cristo. Por quê? Porque senão não faz nenhum sentido, gente. Você concorda? Não adianta ter sucesso em alguma coisa que Deus não aprova. Não adianta ter sucesso em coisas que Deus não pediu para eu ter sucesso. Não adianta estar num lugar sendo honrado se Deus mandou eu sair de lá. Não adianta eu estar num lugar sendo honrado, sendo uma pessoa bem vista, se Deus falou para você sair. Se Deus disse, se Deus falou, você também está em desobediência ao que Deus falou. Então, é muito importante ouvir a voz de Deus, tá? Então, quero ver aqui as nossas perguntas aqui, gente. E aí, como é que tá? Vocês estarão comigo na semana que vem aqui? Então, vocês vão fazer o seguinte agora, quem fala sim, todo mundo sim, 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 sim. Então, vamos lá, gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma hashtag aqui, vou mostrar para vocês. Eu já vou dar as dicas da Audrey para sair, tá bom? Aí nós já vamos terminar, semana que vem tem mais. Olha aqui que eu vou escrever. Adoro meu papelzinho, né? Quem acompanha os outros vídeos do meu canal sabe que eu sou uma artista aqui do papelzinho. Para ler, só que fica na contramão, deixa eu ver aqui. Você consegue ver? Deixa eu ver. Consegue ver, né? Vamos fazer uma hashtag metanoia financeira? Faz uma hashtag metanoia financeira, publica lá no seu Instagram, publica lá no Facebook, coloca, deixa eu ver se dá para ver bem aqui. Deixa eu ver, eu vou botar bem pertinho aqui. Deixa eu ver se ele vai dar foco. Peraí. Vocês estão vendo? Faz uma hashtag metanoia financeira. Esse joguinho da velha, metanoia financeira. Tá vendo lá? Faz metanoia financeira, bate foto da aula, convida pessoas, compartilha o vídeo, compartilha a foto, chama para as pessoas, olha, assiste essa aula, essa live, a live 1, ela vai ficar disponível só por 7 dias, tá bom? Então é muito importante isso, você divulgar, compartilhar, para a gente saber que a gente está junto lá no Facebook, no Instagram, coloque as suas considerações, tá?
sobre metanoia financeira, porque é uma semana aqui, na verdade vão ser 4 aulas, né? Que a gente vai estar junto e eu vou esperar vocês aqui na semana que vem, tá bom? Então vamos para as dicas de ouro da Audrey que eu falei que ia dar no finalzinho aqui para vocês. O que a gente falou? Falou sobre propósito, né? Então, a primeira coisa, eu ia escrever, mas aí eu vou demorar muito, né? A primeira coisa, você precisa descobrir o seu propósito em Deus, tá? Deus é dono de todas as coisas, Ele é soberano. Inclusive a palavra Adonai do hebraico significa dono de tudo. Deus é dono, Deus é Adonai, né? Senhor de todas as coisas. Então, você precisa buscar o teu propósito sobre aquele que sabe todas as coisas, que é dono de todas as coisas, que criou todas as coisas. Esse propósito de Deus, ele precisa ser buscado com intimidade com Ele. Não adianta, não tem outro caminho, não tem um processo. Você precisa desacelerar para poder encontrar esse lugar. Você vai precisar desacelerar, talvez parar algumas coisas que você está fazendo, talvez mudar algumas coisas que já estavam planejadas, porque ele pode falar o contrário. Então, esteja preparado para tudo, né? Buscar o teu propósito em Deus. Segundo, entender o seu propósito, né? A sua real identidade. Buscar desenvolver uma mente positiva, tá? O que é isso? Medita em alguns versículos da Bíblia aí que fala, procura lá, sublinha e grava, não é para decorar, para ser uma decoreba, porque esse negócio de falar versículo de cor, eu nem gosto muito dessa prática, né? Está lá na Bíblia, não é isso, mas é que se o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Por que você está nervoso? Por que você está ansioso? Então, se um versículo for a tua verdade, fala ele muitas vezes. Faz a memória aquilo que te dá esperança. Ah, então tem uma mente positiva. Então, a primeira coisa, o que foi? Propósito em Deus com intimidade. Segundo, ter uma mente próspera. E o terceiro ponto aqui que eu vou levar em consideração, que a gente está falando, vamos desenvolver, né? O nosso ser completo. Você precisa desenvolver o ser completo. Então, são as dicas. Busca o teu propósito, tenha uma mente próspera, uma mente positiva, né? Para que você viva, para que você supere os dias maus, porque bem na palavra fala que o dia mau vem para todos, né? Nós temos que saber lidar com eles. E aí nós vamos então desenvolver. É isso que nós vamos agora nas próximas aulas, tá? Falar. Nós vamos nos desenvolver na vida financeira, entender um pouquinho de investimento, entender sobre a divisão do orçamento. É 20%, falei aqui que é legal, mas tem uma divisão ideal. Eu tenho certeza que se você se enquadrar dentro dessa divisão do orçamento, você arrumar a tua casa, você planejar os teus sonhos daqui para frente, você vai sair debaixo desse jugo de domínio de dinheiro. Então, hoje a gente cria uma base para a nossa verdadeira prosperidade. Semana que vem, nós vamos arrumar a nossa casa. Aí nós vamos, então, nos desenvolver nessas áreas. Talvez você nunca conheceu, nunca atuou, ou sempre levou assim, de forma como dava, despretensiosamente. Só que olha só, né? A gente trabalha 240 horas por mês, mais ou menos. E às vezes a pessoa fala, não dá tempo de organizar a vida financeira. Pô, é 1 hora por mês. Você trabalha pelo dinheiro, olha como você é escravo, mas não consegue 1 hora parar para planejar e dominar sobre ele. Para saber como está o orçamento, para saber como investir, multiplicar, porque dessa vai ser a aula 3. Como investir, onde investir, com quanto investir, por onde investir. CDB é bom? Qual corretora? Quantos reais eu preciso? É arriscado? O que não é? Na terceira aula. E na quarta aula, eu vou fazer um apanhado até de tudo, mas quero falar sobre assim, você começando pequeno. Ou, às vezes, você vai melhorar os seus rendimentos. Ou você gerir isso ao longo da tua vida, ensinar isso para os teus filhos, passar para a próxima geração, dedicar um tempo e um cuidado. Porque quando nós ensinamos os nossos filhos a respeito de dinheiro, claro, primeiro, não transfira os seus problemas agora em relação a dinheiro para eles, mas depois dessas aulas eu já tenho certeza que você já vai conseguir transferir para eles aquilo que é de melhor.
como ensinar de forma efetiva que o seu filho também prospere, que você evite que ele também tenha problemas lá na frente, com empresa, com negócio, no casamento, por causa de dinheiro. Então, isso é muito importante, né? Nós conversarmos, dialogarmos, reunir a família. Eu vou dar dicas muito legais. Então, hoje a dica maior da lição de casa é busca Deus, né? Busca Deus e desenvolva uma mente próspera. Tá? Isso, uma mente positiva. Lembra que eu falei de Viktor Frankl, que passou nos campos de concentração, que superou. Nossa, se você procurar e pesquisar, vai ver que a vida dele é assim, um testemunho, né? Então vocês vão poder viver isso também, né? E começa, tá? É importante. Quem quer uma palavra de incentivo para terminar aí essa noite? Não importa o que você passou, importa o que Deus vai fazer a partir de hoje, na vida financeira, nos negócios, nos investimentos, não importa o que você deixou, se comeu a semente, eu falo muito disso, né? Importa o que vai fazer a partir de hoje. Quando nós temos consciência, agora sim, agora é partir para ação. As próximas aulas, vamos partir para ação. Ok? Combinado? Gente, obrigado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta aqui? Quero instigar vocês aqui, porque nós já vamos encerrar, e aí eu não volto mais. Vai ficar gravado, tá bom? Mas só por 7 dias. Então, terça-feira que vem, 20 horas, eu vou estar de novo aqui. Tá bom? Eu creio, Deus é amor. Gratidão, Armando. Um beijo no coração de vocês. Um beijo para a família. Que Deus abençoe. Ora junto com a família aí. Busca de Deus o sentido, o propósito da vida de vocês. É muito legal, porque família, se eu for falar agora, meu Deus, é mais uma hora, mas não dá, tá? Mas família também tem um propósito. Existe um propósito para o casamento, existe um propósito para o dinheiro, existe um propósito para tudo, né? Então, se vocês descobrem, as engrenagens vão começar a funcionar, vai fluir de forma tranquila, porque Deus está nesse negócio, Deus está, né, naquilo que Ele criou, Ele vai mostrar os próximos passos. E eu vou ajudar vocês aqui, tá bom? Então, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!